Olá, seja muito bem-vindo à minha aula. Este vídeo é a gravação da aula ao vivo que rolou no Zoom. Se você quiser participar das próximas, interagir comigo ao vivo e praticar junto, me segue lá no Instagram, @japonescomjenny. É por lá que eu aviso a data da próxima aula e envio o link para você se inscrever e receber o acesso ao Zoom. Bons estudos e aproveite a aula! Sejam todos muito bem-vindos, viu? Eu tô vendo algumas pessoas novas aqui, muita gente que acho que está participando pela primeira vez, né? Sejam todos muito bem-vindos. Se você está começando no japonês e quer aprender a descrever as coisas do seu dia a dia, né? Tipo, hoje está quente, hoje está frio, essa comida é gostosa, meu cachorro é fofo, meu gato é fofo. Então, essa aula é para você. Hoje a gente vai aprender um dos elementos mais importantes para deixar o seu japonês mais expressivo e natural. A gente vai ver os adjetivos do tipo i. E eles aparecem o tempo todo nas conversas em japonês, né? E o melhor, com esses adjetivos, dá para montar frases mais completas e até contar como você está se sentindo, né? Tudo isso sem complicação. Então, bora deixar o seu japonês mais colorido, mais expressivo e divertido, né? Com os adjetivos do tipo i. Vamos que vamos. Deixa eu compartilhar aqui, então, o material. Peraí. Então, na aula de hoje, você vai descobrir o que são os adjetivos do tipo i, né? E depois, como montar frases com eles, como conjugar adjetivos do tipo i e como usá-los para fazer perguntas e responder de forma natural, tá? Com os adjetivos do tipo i no seu bolso, você vai conseguir descrever pessoas, lugares, comidas, sentimentos, né? E muito mais, com frases simples e bonitas. Então vamos lá. Primeiro, o que é um adjetivo? Né? Vamos entender por aí. Porque tem gente que não sabe esse termo, né? Adjetivo. Adjetivo é aquela palavrinha mágica que dá uma característica para alguma coisa ou para alguém. Então, no português, usamos adjetivos o tempo todo também, né? E nem percebemos assim no dia a dia. Por exemplo, olha só, quando você fala assim, um livro interessante, uma menina alegre, um dia quente. Então, essa parte interessante, alegre e quente são adjetivos. A gente chama de adjetivos, porque estão descrevendo como é o livro, como é a menina, como é o dia, né? E aí, no japonês, funciona do mesmo jeitinho, né? No japonês também existe adjetivo, mas com um detalhe importante. No japonês, o adjetivo vem antes do substantivo, tá? Não esqueça disso. No japonês, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, veja o exemplo aqui. Oishi ringo. Oishi ringo. Então, quem não sabe ler ainda hiragana, eu coloquei aqui romaji, tá? A letra romana, alfabeto, para facilitar a leitura. Então, oishi ringo. A palavra oishi significa gostoso, saboroso e ringo significa maçã. Então, traduzindo do jeito que está aqui, ficaria assim: gostosa maçã. Tá vendo que fica contrário, né? No português é mais natural falar maçã gostosa, maçã saborosa, né?
Só que no japonês é contrário. Adjetivo, a parte que é, descreve como é, né? Nesse caso é maçã, vem antes. Gostosa maçã. Oishii ringo. Outro exemplo. Takai biru. Takai biru. A palavra takai significa alto, tá falando da altura, ou pode falar também, dependendo do contexto, o valor, né? Tá caro, caro. Então, takai significa isso, alto ou caro. E a palavra biru significa prédio, tá? Então, quando a gente fala takai biru, significa alto prédio ou caro prédio. E outro exemplo aqui. Samui hi. Samui hi. A palavra samui significa frio. E hi significa dia. Então, samui hi, frio, dia. Então, viu só? Os adjetivos em japonês gruda na frente do que ele está descrevendo, tá bom? Ah, e tem mais uma coisinha importante. No japonês, os adjetivos se dividem em dois tipos, tá, gente? Primeiro tipo é o que a gente vai ver hoje, os adjetivos do tipo i. E o outro tipo é os adjetivos do tipo na. E esses dois tipos conjugam de jeitos diferentes, tem conjugação diferente. E tem algumas regrinhas próprias. Por isso que eu não vou mexer hoje os dois, senão pode confundir a cabeça. É por isso que eu vou dividir essa aula, esse tema, né, que eu falei sobre adjetivos do japonês, parte um, parte 2. E aí hoje, parte um, a gente vai ver só adjetivos do tipo i, e aí mês que vem eu vou falar sobre os adjetivos do tipo na, tá bom? Então vamos ver o que são os adjetivos do tipo i. Como é que define? Como é que você vai saber se é adjetivo do tipo i? Os adjetivos do tipo i são adjetivos que terminam, é muito simples, gente, o jeito de pensar. Terminam com a letra i na forma básica. Aí quando então termina com essa letra i, a gente chama de adjetivo do tipo i. É simples, né? Não é? Então vamos ver os exemplos do adjetivo do tipo i. Primeiro, takai. Takai, que significa alto ou caro. A gente viu agora, né, no exemplo. Oishi também a gente acabou de ver. Oishi, oishi, gostoso, saboroso. E samui também apareceu no exemplo. Samui, frio. E tá vendo? Tá percebendo que todos estão terminando com a letra I? I. Atsui. Atsui significa quente. Pode ser, pode falar de coisa, né? Atsui. Por exemplo, atsui mizu, água quente. Ou pode falar do clima também, tá? Atsui, atsui, tá quente, tá calor. Atsui. Para quem já é um pouco avançado e já tem conhecimento do kanji, sabe que o kanji de calor para falar do clima, temperatura do clima, e o kanji de atsui, que fala da temperatura de coisa, né? A água quente e tal, o kanji é diferente. O kanji é diferente, mas aí você pode escrever em hiragana, né? Se não souber qual é qual, pode escrever em hiragana, não tem problema. E outro exemplo de adjetivo do tipo i que eu coloquei aqui é omoshiroi. Omoshiroi, que é interessante, divertido. E aí, gente, como sempre, até na gramática da língua portuguesa, existem exceções, né? Sempre tem exceção. E nesse caso também, gente, infelizmente tem exceções.
Então, eu acabei de falar que os adjetivos do tipo i geralmente terminam com a letra i, certo? A regra geral é isso. Quando termina com i, quer dizer que é adjetivo do tipo i. Só que existem algumas exceções, que são três principais que você precisa memorizar, tá? Essa exceção, porque aparece muito no dia a dia e na frase básica, que são kirei, que significa bonito, limpo, kirai, que é desgostar, né? Não gostar de alguma coisa. Então, assim, no português, quando você vai falar que não gosta de tal coisa, você usa o verbo gostar, né? Só que no japonês, a gente usa adjetivo para falar isso. Não gostar de alguma coisa, gostar ou não gostar. A gente utiliza adjetivo e não verbo. Interessante isso, né? Essa diferença. Então, quando você quer falar que não gosta de alguma coisa, você utiliza adjetivo kirai, que termina com i, só que esses daqui são adjetivos do tipo na, tá bom? Que a gente vai ver mês que vem. Então, tem kirei, kirai e último, yume, yumei, tá? Yumei, que significa famoso. Então, esses três são exceções. Terminam com i, só que são adjetivos do tipo na, tá? E aqui, cuidado com a pronúncia. Último exemplo, último adjetivo. Yume. Quando tem a vogal e a vogal i juntinho, i, a gente vai ler como se fosse a vogal prolongada. É, yume, yume, tá? Assim a pronúncia soa mais natural, tá bom? Agora, como montar frases com adjetivos do tipo i? Vamos lá. Eles podem ser usados sozinhos ou antes de um substantivo. Então, vamos ver primeiro usando sozinho. Primeiro exemplo. Yasui desu. Yasui desu. Adjetivo yasui significa barato. Então, quando você fala assim, yasui desu, ou simplesmente sem des, né? Sem esse des no final, fala assim, yasui. Você está falando, está dizendo, não, é barato. Ou está barato, né? Tá barato, yasui, tá? O que é esse des? Quem estava na aula passada, né, no mês passado, sabe o que é. Esse des, acho que até coloquei a explicação aqui embaixo. Quando você usa des, está afirmando alguma coisa de um jeito mais educada. Então, a frase se torna mais educada. É isso. E quem quiser aprofundar nesse assunto do des, é só assistir a aula passada, que está disponível no meu canal do YouTube, tá bom? Meu canal do YouTube também chama Japonês com Jenny, então vai ser fácil de você ver, achar. Então, você pode falar só assim, yasui ou yasui desu. Com des fica mais bonita, mais formal. A diferença é só isso. Yasui é informal. Agora, próximo adjetivo. Oishi desu. Oishi desu. Ou simplesmente só oishi. Oishi. Aí você está dizendo tá gostoso. Ou é gostoso. Tá saboroso. Tá? Próximo. Contrário de oishi. Nu. Tá ruim. Tá ruim. Ou é ruim. Mazui. Mazui desu. Mazui. Mazui desu. E esse mazui, esse adjetivo, você pode usar para falar do sabor da comida, né? Não tá ruim, não tá saboroso, né? Nesse sentido. Ou você pode usar para falar de alguma situação, tá? Tipo, nossa,
situação tá ruim, não tá legal, né? Tipo, putz, e agora o que a gente vai fazer? Nossa, Mazui. Eu posso falar de uma situação também. Próximo adjetivo, tsumetai. Tsumetai desu. Tsumetai significa gelado. Então, tsumetai desu quer dizer é gelado ou tá gelado. Então, a diferença entre samui, que a gente viu, né? Samui desu é para você falar do clima, tempo, né? No, hoje está frio, samui. Agora, quando você quer falar que a bebida está gelada, alguma coisa, né? O objeto está gelada, né, gelo, por exemplo, aí você usa esse aqui, tá? Tsumetai. Para coisa, você não usa samui, tá bom? Tipo, a água tá samui, né? A água tá gelada, tsumetai, e não samui. Próximo, atakai desu. Então, contrário de tsumetai é atakai. Atakai é quentinho, ou tá quentinho. Atakai é o jeito mais natural de a gente falar desse adjetivo, sabe? Atakai, com tsuzinho no meio, né? Esse aqui a gente chama de tsuzinho. Já, quem já tiver já uma noção de hiragana e tal, deve ter aprendido já esse tsu pequeno. Quem não sabe, no meu curso ensino tudo essas coisas direitinhos também, que é tsu pequeno e tudo mais. Então, atacar é o jeito mais natural de dizer, só que a forma mais tradicional, digamos assim, é atatakai, com dois tas aí no meio, entendeu? No lugar do tuzinho, a gente coloca tá. Atatakai. É mesma coisa, é mesmo adjetivo, só mudou um pouquinho aí, né? Em vez de falar atakai, atatakai, atatakai. Por que que existem essas duas versões? Porque atatakai é mais difícil de pronunciar, você não acha? Tem muito tá aí no meio, né? Parece até um trava-língua. Atatakai, atatakai, parece. Acho que a gente até falou sobre isso na aula passada, lembra? Atatatatata, parece alguém lutando, né? Aquele jogo de Street Fighters, né? Atatakai, né? É difícil falar. Então, no dia a dia, a gente fala mais essa versão, atakai, tá? Próximo adjetivo. Isogashi. Isogashi desu. Então, quando você fala assim, isogashi, ou usando des, né, para ficar mais formal, isogashi desu, você está dizendo, não, eu estou muito ocupado, né? Estou ocupado, estou atarefado, tá? Isogashi. E próximo, kanashi desu. Kanashi, kanashi. Kanashi significa estar triste. Então, você fala assim, kanashi. Você está dizendo, tô triste. Kanashi desu. E o último exemplo que eu coloquei aqui, ureshi desu. Ureshi desu. Ureshi significa contente. Então, quando você fala assim, você está dizendo, não, eu estou contente, eu estou feliz, eu estou muito contente. Ureshi desu. Ureshi, tá bom? Então, você está vendo, né? Todos que eu coloquei aqui termina com i, né? Por isso que a gente chama de adjetivos do tipo i. E aqui, então, eu mostrei a versão de usar sozinho, né? Só adjetivo. No português também funciona, né? Falar assim, tô triste, tá quente, tá gelado. Não usa só assim, sozinho? No japonês também não tem problema, pode usar assim, sozinho. Agora, então, vamos ver a versão de usar junto com o substantivo? Vamos lá. Agora, adjetivo e que fica antes de um substantivo. Primeiro exemplo. Takai kuruma. Takai kuruma. Takai kuruma.
Adjetivo takai a gente já viu, né? Que tem dois significados, alto ou caro. Então, nesse caso, eu coloquei no sentido de caro, tá? Então, takai é a palavra kuruma, é carro. Se traduzir do jeito, nessa ordem que tá, aí seria caro carro. Só que no português não soa natural, né? Por isso que aqui eu coloquei do jeito que vocês falariam. Carro caro. Aí, agora, eu peguei, então, essa parte e montei uma frase. Ano takai kuruma wa Tesla desu. Ano takai kuruma wa Tesla desu. Ano significa aquele ou aquela. E takai kuruma a gente acabou de ver. E aqui eu utilizei a estrutura A, wa, B, des. Quem estava na aula passada sabe o que é essa estrutura, né? Que eu já passei também. Então, se você não souber dessa estrutura e quiser saber, assista a aula passada, tá? Que está disponível no YouTube. Então, usei a estrutura A, wa, B, des, né? Uma estrutura super fácil de entender, que é base de tudo para falar assim é A, E, B, né? Então, aqui, essa frase quer dizer aquele carro caro é um Tesla. Ano takai kuruma wa Tesla desu. Mais exemplo. Próximo. Atarashi sumaho. Atarashi sumaho. Adjetivo atarashi significa novo e a palavra sumaho significa smartphone. Então, quando você fala atarashi sumaho, quer dizer novo smartphone, smartphone novo. Aí, de novo, eu coloquei essas duas palavras dentro de uma frase. Atarashi sumaho ga hoshii desu. Atarashi smartphone ga hoshii desu. Que quer dizer, quero um smartphone novo. Esse aqui, esse finalzinho, ga hoshii desu, é uma estrutura para você se expressar o que você quer. Alguma coisa que você quer. Nesse caso, é smartphone, né? Eu quero um smartphone novo. Próximo exemplo. Isogashi ichinichi. Isogashi ichinichi. A palavra isogashi significa, né, muito ocupado, atarefado. E ichinichi, essa palavra significa um dia, né? Pode falar no sentido de um dia mesmo, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, um dia. Ou, aqui nesse caso, eu estou falando um dia mesmo, um dia inteiro, nesse sentido que eu estou colocando, tá? Então, isogashi ichinichi é um dia corrido, um dia tarefado, ocupado. Aí, de novo, eu coloquei dentro de uma frase. Kyou wa isogashi ichinichi deshita. Kyou wa isogashi ichinichi deshita. Kyou significa hoje. E, de novo, aqui eu usei a estrutura a wa, be des, só que des está no passado, né? Desta é a forma passada de des. Isso aí a gente já viu na aula passada também. Então, assim, eu estou aproveitando e quem participou está revisando isso. 忙し一日。Isso, Vera. 今日は忙しい一日でした。Hoje foi um dia corrido. 今日は忙しい一日でした。Tem mais exemplo. 古い本。古い本。A palavra furui significa, adjetivo furui significa velho, velha. Home, home significa livro. Então, quando você fala furui home, quer dizer velho livro, livro velho. Aí vamos colocar isso numa frase. Kono furui hon wa
takaramono desu. この古い本は宝物です。この significa este. Furuihon, a gente acabou de ver. Aqui eu estou usando de novo a estrutura A, A, B, des, né? A é B. A palavra takaramono. Takaramono significa tesouro. Então, essa frase. Kono furui hon wa takaramono desu. Quer dizer, este livro velho é um tesouro. Sabe, aquelas. Não sei vocês, mas tem gente, né, que guarda aquele livro da infância, por exemplo, aí já tá tudo velho, tudo rasgado, mas assim, guarda como um tesouro, né, uma lembrança. Próximo exemplo. Oki inu. Oki inu. Adjetivo oki significa grande. E a palavra inu significa cachorro. Então, quando você fala oki inu, significa cachorro grande. Grande cachorro. Grande cachorro, cachorro grande. Vamos montar, então, uma frase com essas duas palavras. Oki inu ga kowai desu. Oki inu ga kowai desu. Aqui nessa frase tem dois adjetivos do tipo i. Então, oki inu é cachorro grande, né? E aqui eu usei adjetivo kowai, kowai, que é dar medo, ficar com medo, kowai. E aqui eu usei então a estrutura, alguma coisa ga koaides. Quando você quer se expressar que você tem medo de alguma coisa, você usa essa estrutura. Alguma coisa ga, você usa a partícula ga para indicar o que você exatamente tem medo. Nesse caso é cachorro grande. E aí finaliza com esse adjetivo e mais des para ficar mais formal. Se quiser fazer a frase de um jeito informal, aí só tirar des no final, tá? Aí fala só assim: Oki inu ga kowai. Só isso. Aí virou informal, tá? Então anote aí. Essa aqui é a estrutura para você se expressar, dizer o que você tem medo, de que você tem medo, tá? Oki inu ga kowai desu. Tenho medo de cachorro grande. Por exemplo, eu tenho medo de filme de terror. Horá ega. Kawaii desu. Eu não gosto. Nossa, detesto. Porque depois eu não consigo dormir. Até para tomar banho, lavar cabelo, para fechar o olho, eu fico com medo. Kawaii. E último exemplo. Tanoshii party. Tanoshii party. Adjetivo, tanoshi significa divertido, divertida. E party, essa palavra é uma palavra de origem estrangeira, né? Vem do inglês, party. Por isso que a gente escreve em katakana e a pronúncia tem que ser Japanglish, né? Japonês. Adaptaram a pronúncia e aí ficou assim, party, party, tá? Festa. Tanoshi party. Divertida, festa. Festa divertida. Vamos montar a frase com essa palavra então. Kino wa tanoshi party deshita. Kino wa tanoshi party deshita. A palavra quinoa significa ontem, e aqui de novo eu utilizei a estrutura a, wa, de, des, só que des, esse des está no passado, né? Desta. Nesse caso, foi, né? Tanoshi party. Então, essa frase toda quer dizer ontem foi uma festa divertida. Kino wa
Tanoshii party deshita. Ok? Até aqui tá tudo bem? Nandinho, agora que eu vi sua pergunta. Sensei, furui, adjetivo furui, é só para objetos? Sim, boa observação, Nandinho. Furui você pode usar só para objetos, tá? Não pode usar para pessoa. Você não pode falar que a pessoa é furui, tá bom? No japonês, a gente geralmente usa, deixa eu mostrar aqui, otoshiyori. Para falar que a pessoa é mais velha, idosa, a gente usa otoshiyori, tá? Otoshiyori, idoso, idosa. Então, por exemplo, a frase, あの人は otoshiyori desu. Vou colocar em hiragana também. あの人は otoshiyori desu. Essa frase quer dizer aquela pessoa. Ano significa aquele ou aquela. E a palavra hito significa pessoa. Ano, hito. Então, é aquela pessoa. E, de novo, aqui eu estou utilizando a estrutura A, wa, B, des, né? A é B. Então, aqui, ano hito, que é A, né? Aquela pessoa é idosa, velha. Otoshiori des. Então, geralmente, a gente usa essa palavra aqui para falar, tá? Da pessoa. A pessoa velha. Agora, quando fala otoshiori, é a pessoa velha mesmo, tipo, idosos. Você está falando idoso. Agora, se você quer falar que, por exemplo, o meu amigo é mais velho que eu, né? Nesse sentido, aí a gente usa a palavra toshiue. 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 Toshiue significa pessoa que tem idade mais velha que você. Quem gosta de kanji, Toshue, ó, Toshue escreve assim, ó, em kanji. Primeiro kanji significa ano ou idade, e segundo kanji significa em cima. Então, se traduzir literalmente, é idade acima, Toshue. Então, por exemplo, vou montar uma frase aqui. Kare wa Toshue desu. Kare wa Toshue desu. Assim, mais básico do básico, simples de todos. Toshiue desu. Essa frase quer dizer, ele tem idade mais velha. Kare wa Toshiue desu. É comparando com sua idade, né? Então, se quiser colocar até essa parte, tipo, ele é mais velho que eu. Kare wa, aí fica assim, ó. Watashi yori. Ó, queria colocar em romadinha aqui. Kare wa watashi yori toshiue desu. Aí fica assim. Kare wa watashi yori. Ele tem idade mais alta, né? Mais velha que eu. A estrutura ewa biyori. Eu não sei se algum de vocês já estudou essa estrutura de comparação, né? Aí usa esse aqui, né? Yori. Mais que eu, nesse caso, né? Watashi yori. Kare wa watashi yori toshiue desu. Então é isso, a diferença. Para falar do idoso, o toshi yori. Para expressar que a determinada pessoa tem idade mais velha que você, mas que não seja idoso, mas tem idade mais avançada, assim, aí você usa a palavra toshiue, tá? Beleza. Vamos continuar? Então, agora, como conjugar adjetivos do tipo i? A gente vai ver a conjugação. A regra básica é tira a letra i do final do adjetivo e coloca a terminação certa, de acordo com o que você quer dizer. Se é negativo, afirmativo, negativo, passado, etc. Então, primeiro, até aqui, então, a gente viu a forma afirmativa no presente e futuro. Nesse caso, não muda nada, tá?
exemplo do adjetivo que eu coloquei aí é adjetivo nagai, nagai, que significa longo, comprido, nagai. Então, quando você vai falar na forma afirmativa presente, para falar que está longo ou é longo, nesse caso, não muda nada. Nagai. Não, você não precisa tirar essa letra I do final, tá? Não precisa fazer nada. Agora, a forma negativa. Como é que conjuga para o negativo? Presente e futuro. Primeiro passo. Tira a letra I, a última letra I, e você acrescenta kunai. Kunai, tá? Tira, corta a letra I, acrescenta kunai. Como é que fica? Nagakunai. Nagakunai. Nagakunai não é longo, não está longo. Nagakunai. Ok? Até aqui tudo bem? Agora, vamos ver a forma afirmativa no passado. Agora é passado. Como é que fica? Tira a última letra I e coloca kata. Kata. Então, como é que fica? Nagakata. Nagakata. Foi longo, ou estava longo. Nagakata. Ok? E a última conjugação aqui. Forma negativa no passado. Corta I de novo, tira I e coloca o quê? Kunakata. Kunakata. Então, como é que fica? Nagakunakata. 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 Não foi longo. Não estava longo. É isso. Ah, e um ponto importante de lembrar. Quando coloca des no final do adjetivo, a gente viu que a frase fica mais educada e polida, certo? Então, nessas terminações de conjugações também, quando coloca des no final, a frase vai ficar mais educada, polida, tá? Então, aqui eu coloquei a versão com des aqui no final. Nagai, nagai des. Nesse significado não muda. É longo, tá longo. A única coisa que mudou é a formalidade. A frase ficou mais formal. Nagaku nai desu. Nagaku nai desu. Não é longo, não está longo. Nagakata desu. Nagakata desu. Foi longo, estava longo. Nagaku nakata desu. Nagaku nakata desu. Não foi longo. Beleza? Repetindo. Se você não sabe o que é esse des, assista a aula passada, que está no canal do meu YouTube, ok? Então, aqui eu coloquei também resumo, tabela, né? Resumo das terminações. Tempo, forma, presente afirmativo, presente negativo, passado afirmativo, passado negativo. Ah, e uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, podia ter colocado aqui presente e futuro, porque no japonês a conjugação de presente e futuro é a mesma coisa, né? No português tem um monte de diferença, né? Para falar do presente é presente, aí futuro tem eu irei. Não, é? Irei? Você irá? Nós iremos? Vocês irão? Não tem essas diferenças? Eu vou, você vai, nós vamos, eles vão. Agora, de uma forma mais gramaticalmente correta, como é que é? Ai, gente, português é, nossa, complicado demais. Tem muita conjugação. Como é que vocês conseguiram aprender toda essa conjugação? Vivendo, né?
Aprendendo e vivendo e aprendendo, né? Desde criança. Pois é. Gente, vocês que aprenderam português conseguem aprender qualquer língua, qualquer idioma. Fala sério. Tem tanta regra, mas tanta regra. O Ah, japonês é mas bem mais essas simples. letras japonesas também, meu Ah, Deus. Henrique, não vem não. É, mas realmente a escrita, essa parte japonês pega, mas gramática é bem mais simples. Então Às tá. vezes a gente entende o que falam, mas quando vai ler, é analfabeto completo. Ai, meu Deus, Henrique. Então tá. Então agora, terminações, né? Como é que era? Então, presente afirmativo é só i, né? Normal. É com o i mesmo. Presente negativo, kunai, passado afirmativo. Kata, passado negativo. Kunakata. E kunai, kata, kunakata. E aqui eu coloquei des assim, né, entre parênteses, para lembrar que pode acrescentar des no final para se tornar mais polida, educada, né? Daí eu coloquei aqui exemplo do adjetivo nagai, usando o adjetivo nagai, né? Nagai, nagakunai, nagakata, nagakunakata. Aí, para você memorizar essa conjugação, é sempre bom, né, quando você vai estudar conjugação de adjetivos ou verbos, usar de fato o adjetivo, conjugar o adjetivo ou verbo e treinar com isso, né? Nagai, nagakunai, nagakata, nagakunakata. É melhor é assim. E o melhor ainda, mais ainda, é você mesmo criar uma frase e falar essa frase que você criou, né? Mas aí, outra dica é, rápida, assim, eu quero aprender a memorizar a conjugação no adjetivo do tipo i. Aí cria um ritmo, uma música aí, pede para baixar, assim, um espírito de músico aí e cria a sua própria música e ritmo aí, entendeu? Quem gosta, assim, de criar essas coisas, por exemplo, sei lá, I kunai kata kunakata, I kunai kata kunakata, I kunai. Ó, fica cantando até você memorizar, entendeu? I kunai kata kunakata, I kunai kata kunakata. Aí, ó, com certeza, acho que já tá na sua cabeça esse ritmo que eu acabei de criar. I kunai kata kunakata, I kunai kata kunakata. Aí, ó, pronto. Aí depois você treina com adjetivo. Pega qualquer adjetivo que você gostou aí do adjetivo do tipo i, aí vai fazendo, vai brincando com isso, né? Agora, como fazer perguntas usando adjetivos do tipo i? Fazer perguntas usando adjetivos do tipo i é mais fácil do que parece. Primeiro de tudo, lembra que os adjetivos do tipo i já funcionam como mini frases, usando sozinho? Então, você pode usá-lo sozinho ou com o des no final, para deixar mais educado, né? Então, quando você vai fazer uma pergunta no jeito informal, né, forma informal, é só usar a entonação de pergunta, igual no português. No português também, quando você vai fazer uma pergunta usando só adjetivo, a entonação não muda. Tipo, frio? Gostoso? Caro, né? Muda a entonação. No japonês também é a mesma coisa, só mudar a entonação. Então, como é que fica no japonês essa entonação? No caso, eu peguei aqui, eu coloquei aqui três exemplos, né? Samui, adjetivo samui, frio. Como é que fica a entonação? Samui, samui. Então, no japonês é assim, ó, entonação para cima. E, samui, samui. Próximo, gostoso? Oishii, oishii, é isso. Oishii, oishii. Agora, caro, alto, takai,
Tacaí. Então fica assim na conversação, só mudar a entonação, tá? Quando vai usar sozinho. Agora, como é que faz então a frase de pergunta usando a forma formal? Perguntar de um jeito mais educado. Aí você vai colocar no final da frase essa palavra aqui, ó. Desu ka. Desu ka. Coloca essa palavra no final e fala com a entonação de pergunta. Desu ka? Desu ka? Aí você está perguntando de uma forma mais formal. Então vamos lá ver exemplos. Atsui desu ka? Atsui desu ka? Tá quente? Atsui desu ka? Muzukashii. Difícil. Esse adjetivo significa difícil. Muzukashii. Muzukashii desu ka? Muzukashii desu ka? Tá difícil? E o último exemplo que eu coloquei. Yasui. Yasui desu ka? Yasui desu ka? É barato? Tá barato? Yasui desu ka? Beleza? É bem simples, tá vendo? Para montar a frase de pergunta. Ah, aqui eu coloquei um material bônus, que é o prompt para criar a sua própria lista de adjetivos básicos do tipo I, usando ChatGPT, né? Hoje em dia, gente, não tem como a gente fugir do IA mais. A gente precisa aprender essa ferramenta. Quem não aprender vai ficar atrasado. E muito prático. E assim, gente, eu recomendo que você use mais ChatGPT do que o Google Tradutor, tá? Porque o Google Tradutor não é bom. Se você quiser traduzir alguma coisa, use ChatGPT, que é bem melhor. E aqui nesse caso, eu criei então um prompt para você simplesmente copiar e colar isso lá no seu ChatGPT para pedir para fazer sua lista, a própria lista do adjetivo do tipo I para você estudar. Então, como é que funciona? Prompt é assim, ó. Crie uma tabela com as X adjetivos aqui. Então, nessa parte, você pode colocar números, quantidade de adjetivos que você quer aprender, tá? Então, pode colocar 5 adjetivos, ou 10 adjetivos, 15 adjetivos, 20 adjetivos básicos do tipo I em japonês. Cada linha da tabela deve conter o adjetivo em hiragana, a transcrição em romaji, a tradução em português, uma frase de exemplo com o adjetivo em japonês, a transcrição em romaji da frase de exemplo e a tradução da frase para o português. Formate como tabela com colunas. Use adjetivos comuns e fáceis, voltados para quem está começando a aprender japonês. Então, aqui eu fiz um prompt realmente assim para quem está começando do zero mesmo, né? A pessoa que está aprendendo agora sobre o adjetivo. E aí, se você estiver mais avançado, é só mudar aqui, né, algumas palavras para falar assim, eu quero adjetivos um pouco mais avançado, né? Coloca nesse sentido e vai aumentando o seu vocabulário. E aí, então assim, você copia isso, né? Só coloca o número que você quer aqui e cola lá no chat GPT e vê o resultado. Vou te mostrar, ó. Eu já fiz para você ver. Aí, aqui, ó, eu coloquei então aquele prompt aqui, né? Aí eu coloquei aqui 5 adjetivos só, tá? Mas você pode colocar 10, 15. Aí, ó, taran, apareceu aqui a tabela, tá vendo? Então, adjetivo em hiragana, depois romaji, né? Para quem não sabe ainda, hiragana é bom ter, né? Romaji. E depois, tradução em português. Aí tem frase de exemplo. Aí depois tem, então, transcrição em romaji dessa frase e tradução em português, né? Não ficou legal? Então, você pode criar o seu próprio também. Testa aí,
no seu chat GPT, depois me conta se funcionou. Então, gente, agora vamos praticar? Tadã! Vamos praticar! Eu criei aqui 4 perguntas, tá? Então você vai fazer pergunta e depois você vai responder também. Primeira frase. Primeira pergunta que você vai fazer. あなたの携帯は高いですか？あなたの携帯は高いですか？あなたのquer dizer seu ou sua, tá? E aí, a palavra ketai significa celular, takai desu ka? É caro? Então, essa frase toda quer dizer seu celular é caro? Anata no ketai wa takai desu ka? Aí, quando você vai perguntar para alguém aqui, quem está participando aqui, ao invés de usar a palavra anata, que significa você, use o nome da pessoa. Por quê? Porque no japonês, no dia a dia, né, na conversação, a gente não usa muito essa palavra anata, igual o português, sabe? Você, né? Aqui é comum. No Japão, não é comum. Soa, sabe, aquela frase de apostila mesmo, sabe? Bem quadradinho. Não soa natural, não soa legal. Se você já souber o nome da pessoa, é melhor você usar o nome da pessoa mesmo, o apelido, né? Se você já tiver intimidade com a pessoa, usa o apelido da pessoa. Então, aqui, ao invés de usar anatá, eu quero que você use o nome da pessoa. Aqui aparece, né? Dani, Débora, Vera, Bel, ah, Henrique, Nandinho, Letícia. Então, use o nome da pessoa. Letícia no ketai wa takai desu ka? Nandinho no ketai wa takai desu ka? Mateus no ketai wa takai desu ka? Assim por diante, tá? Porque assim vai soar mais natural. Aí, como é que você responde essa pergunta? Aí, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Pode seguir esse exemplo ou você mesmo pode criar a sua própria resposta, tá? Quem já estiver um pouco mais avançado. A resposta mais básica de todos. Hai, takai desu. Sim, é caro. Hai, takai desu. E é takaku nai desu. E é takaku nai desu. Não, não é caro. Só que aqui eu acrescentei mais uma palavrinha aí para aumentar seu vocabulário. Sonnani. Sonnani. E é sonnani takaku nai desu. Você pode responder assim também. O que é que significa esse sonnani? Sonnani, eu coloquei aqui, ó, explicação aqui embaixo. Sonnani quer dizer, tipo, tão assim, dessa forma, nesse nível. Essa palavra pode ser usada tanto com frases afirmativas quanto negativas, tá? Então, nesse caso, eu estou usando na negativa, né? Não, não tão assim. Eu estou usando nesse sentido. Não é tão caro assim. Então, dependendo do contexto, você pode usar no afirmativo ou negativo, não tem problema. E esse som nani costuma trazer a ideia de comparação com o que se imaginava. Então, né, você imaginava que custaria mais caro, mas quando foi comprar, na verdade, não foi tão assim como você imaginava. Então, Sonnani carrega esse sentimento, esse sentido, tá? Aí depois, alguns exemplos, eu coloquei também a palavra amari para você usar, né, para enriquecer a sua resposta. Amari significa não muito, não tanto. Então, assim, o significado é parecido com o sonnani, né? Quando o sonnani é utilizado numa frase negativa. O significado é quase igual. Só que no caso do amari, você vai poder utilizar só para negar, tá? Não dá para usar numa frase afirmativa, sempre negando algo. Então, sempre falando que é não muito, não tanto, tá bom? A diferença é isso.
Sonnani, além de poder usar na forma negativa, pode usar numa frase afirmativa e, além disso, carrega aquele sentido, né? Comparação com o que você se imaginava. Tá, mas daí vamos voltar aqui. Vamos lá. Então, primeira pergunta é isso. Seu celular é caro? Sim ou não. Isso que você vai responder em japonês. Aí fica a seu critério, tá? Usar a palavra que eu acabei de passar. Sonnani ou amari, amari, né? A segunda pergunta é: Kyou no tenki wa samui desu ka? Kyou no tenki wa samui desu ka? Kyou no, essa palavra, essa parte quer dizer de hoje. Kyou significa hoje. E junto com a partícula no, quer dizer de hoje. Tenki é o tempo, né? O clima, tempo. Samui desu ka? Está frio. Kyou no tenki wa samui desu ka? O clima, o tempo de hoje está frio. Aí você vai responder como é que tá aí a sua cidade hoje. Resposta: Hai, sugoku samui desu. Esse sugoku também você pode colocar se quiser, tá? Sugoku quer dizer muito nesse contexto, tá? Tá muito frio. Hai, sugoku samui desu. Aí se não estiver frio, aí você fala: Ie samuku nai desu. Ie samuku nai desu. Não, não tá frio. Ou você pode acrescentar essa palavra também, sonnani no meio. Ie sonnani samuku nai desu. Não, não tá tão frio assim. É como você imaginava que ia ser, né? Não tanto. Terceira pergunta. 今日は忙しかったですか？今日は忙しかったですか？今日 significa hoje, né, como a gente acabou de ver. Isogashikatta, aqui então eu conjuguei adjetivo isogashi, que é atarefado, ocupado, né? Tá no passado. Isogashikatta. Não tava muito ocupado, foi, né, corrido, foi ocupado. 今日は忙しかったですか? Hoje foi corrido? Hoje foi um dia muito ocupado? É isso que essa frase quer dizer. Aí você vai responder sim ou não. Hai, isogashikatta desu. Sim, foi corrido. E isogashiku nakatta desu. Isogashiku nakatta desu. Não, não foi corrido. Aí você pode colocar a palavra amari ou sonnani, tá? Não foi tão corrido assim. Amari isogashiku nakatta desu. Pode responder assim também. E a última pergunta que você vai fazer: Kyou no ohiru gohan wa oishikatta desu ka? Kyou no ohiru gohan wa oishikatta desu ka? Kyou no, de hoje, ohiru gohan. Ohiru gohan quer dizer almoço. Oishikatta desu ka? De novo, eu conjuguei adjetivo no passado. Adjetivo oishi no passado. Então, essa frase quer dizer: o almoço de hoje estava gostoso? Kyou no ohiru gohan wa oishikatta desu ka? Você lembra o que você comeu no almoço? Aí, se for sim, aí você responde: Hai, oishikatta desu. Sim, estava gostoso. Se for não, aí você pode falar assim: Yeah, amari oishiku nakatta desu. Não, não estava tão gostoso. Tá bom? Então, bora praticar? A aula termina por aqui, mas depois todo mundo praticou japonês juntos. Agora é a sua vez. O material desta aula está na descrição deste vídeo. Crie sua própria frase e treine bastante, tá bom?
Se você gostou da aula, deixe o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bora aprender japonês juntos?